Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Lovecraft Country. Sim, saudades falar de Lovecraft Country. Pra quem não acompanhou, eu tive uma série de collabs ao longo dos 10 episódios da série no ano passado. Mas hoje não tem collab porque eu vim dar uma notícia muito triste, na verdade. Que Lovecraft Country não foi renovada para uma segunda temporada. E eu queria bater um papo com vocês sobre por que isso é uma notícia muito ruim e muito decepcionante. Mas vamos começar falando das últimas notícias aí, das mais recentes. Primeiro que no começo de julho foi anunciado que Lovecraft Country não seria renovada. E aí depois, logo no meio de julho, rolou o anúncio das séries indicadas ao Emmy, que é a maior premiação do mundo da TV. E Lovecraft Country foi uma das séries mais indicadas desse ano, com 18 indicações ao Emmy. Além de Lovecraft Country ter sido indicada a melhor série dramática, que é uma das principais categorias do Emmy, praticamente todo o elenco principal também recebeu indicações, inclusive o Jonathan Majors e a Jurnee Smollett, que estão nas principais categorias de atuação. E é a primeira vez que a gente tem indicados negros, tanto a melhor ator como melhor atriz em série dramática, ao mesmo tempo, no mesmo ano. Então já consideraria um grande tapa na cara a série receber esse tanto de indicações depois de ter sido cancelada. Mas piora, porque você fica pensando nos motivos que levaram ao cancelamento da série. Quando você vê a audiência de Lovecraft Country, ela foi bem até. O último episódio da série se tornou o episódio mais visto de um material original quando a HBO Max ficou disponível nos Estados Unidos. Ou seja, depois que lançou o serviço de streaming, logo que saiu o episódio de Lovecraft Country, ele bateu o recorde de mais visto naquele momento. E assim, a série podia não ter batido recorde nenhum de audiência e mesmo assim não ser decepcionante, mas a questão é que acabou batendo. A audiência, inclusive, foi crescendo ao longo da temporada. O episódio final foi o mais visto de todos, então não quer dizer que as pessoas viram o primeiro e depois largaram. As pessoas foram, inclusive, contando pras outras e a galera fez tanta propaganda da série que todo mundo começou a assistir mais. Então tá, não foi porque faltou audiência, também não foi porque a série foi mal recebida pela crítica, porque dá pra ver que, pelo menos nas premiações, ela tá arrasando. Mas quando eu falei sobre o cancelamento no Twitter e porque eu tava triste com ele, algumas pessoas falaram, nossa, mas eu sempre pensei que fosse ser uma minissérie. Eu pensei que a história já tinha se encerrado ali. E sim, de certa forma, a história se encerrava na primeira temporada, mas a ideia de Lovecraft Country era continuar com outras histórias a partir da segunda temporada. Isso não é uma coisa da minha cabeça, tem saído em notícias desde o ano passado, pessoas da HBO falando que estavam conversando com a Misha Green, que é a showrunner de Lovecraft Country, sobre uma possível renovação, que ela estava escrevendo coisas e tendo ideias para a segunda temporada. E a própria Misha Green falou que, beleza, não tem mais o livro agora, mas eu gostaria de continuar pegando gêneros de narrativas que as pessoas of color, né, as pessoas não brancas, normalmente são deixadas de fora. Então ela queria pegar o que ela já tinha feito na primeira temporada, que era trazer, por exemplo, as histórias de terror, de aventura, meio Indiana Jones, e todas essas, e trazer personagens não brancos. Aí a série foi cancelada. Infelizmente, cancelamentos acontecem, não é sempre que uma série vai ser renovada, mesmo se ela tiver uma proposta legal e tudo mais. Mas o que me deixou muito mais triste e revoltada em relação ao cancelamento, sem ser as indicações e sem ser que a audiência tava dando certo, é que a Misha Green divulgou alguns dos planos que ela tinha para uma segunda e até para uma terceira e talvez temporadas posteriores. Eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo de como termina a primeira temporada da série. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja. Tenho vídeos aqui no canal falando sobre cada um dos episódios, sempre na companhia de um youtuber preto, e a gente pega todas as referências, a gente traz várias informações a respeito daquele episódio, porque uma coisa que brilha muito em Lovecraft Country é a pesquisa que tem por trás. A Misha Green colocou referências a rodo, tem muita coisa que é impressionante, assim, a densidade de informação que tem nessa série de TV. Então, se você não assistiu ainda, vai assistir, vai ter links aqui na descrição para todos os vídeos, e nesse vídeo eu não vou dar nenhum spoiler, então fiquem tranquilos, tá? É importante dizer só que, como eu tinha falado, a primeira temporada, ela é baseada, apesar de que com várias modificações, em um livro também chamado Lovecraft Country, que no Brasil ficou como Território Lovecraft. E aí, entre os posts que a Misha Green divulgou no Twitter, a gente
gente vê alguns detalhes do que seria a Bíblia da série, né? Pra quem não sabe, no contexto de séries de TV, a Bíblia de uma série é aquele documento que vai ter todas as informações da construção de mundo, dos personagens principais, porque normalmente você tem vários roteiristas trabalhando ao mesmo tempo lá, e eles precisam ter meio que uma central de informações pra manter aquele universo coerente, né? Então, muitas vezes, quando você vai desenvolver uma série de TV, você faz primeiro essa preparação, você já faz a sua construção de mundo lá, e as pessoas vão criar situações e tudo mais a partir dali. E ela colocou ali uma lista de conteúdos que tem, o que teve agora, a próxima geração, que envolve alguns personagens que já tinham aparecido na primeira temporada e outros que são novos personagens, além de informações básicas sobre os territórios que seriam mostrados nessa temporada, né, que são os tais dos Sovereign States, que eu já vou mostrar aqui, e alguns conceitos importantes para essa temporada, que seriam The Origin, a origem, e The Source, que é a fonte. Depois de tudo isso, os rascunhos, né, meio que o esqueleto do que seriam todos os episódios da segunda temporada e como que poderia ter uma continuação para a terceira temporada e dali para frente. Isso foi provavelmente material dado para HBO na busca pela renovação da série, né? E ela acabou divulgando isso para dizer para os fãs: olha, pessoal, tinha coisas planejadas. Vocês que estão falando que Lovecraft Country já era para ter acabado na primeira, não só não era para ter acabado, a gente tava conversando sobre isso, como tinha bastante coisa planejada pro resto. Mas, na verdade, a primeira coisa que ela divulgou no Twitter não foi nem esse documento aqui, foi um mapa. E esse mapa é um mapa dos Estados Unidos, só que eles estão divididos, né? Você vê que tem aí as cores diferentes no mapa, e que você tem no oeste as nações tribais, no meio ali você tem as Whitelands, né? As terras brancas, com um xizinho marcado, que depois ela vai explicar pra gente o que é. No nordeste você tem ali o Jefferson Commonwealth, que seria como se fosse a comunidade de nações, um local meio zona franca e tudo mais. Eu nunca sei traduzir Commonwealth, mas enfim. E na parte sudeste você tem a New Negro Republic, que seria a nova República dos Negros. Eu já vou falar mais sobre esse mapa, mas ela diz no tweet dela, né, que é um gostinho da Bíblia da segunda temporada e que ela gostaria muito de ter trazido ao público Lovecraft Country Supremacy, ou seja, supremacia. E ela termina com uma hashtag que é NoConfederate. E eu queria começar falando sobre essa hashtag. Por quê? Hora de voltar no tempo um pouquinho aqui. Em 2017, David Benioff e D.B. Weiss, sim, os D&D. Não, esse não é um episódio da autópsia Game of Thrones, mas os D&D são importantes aqui. Eles anunciaram em 2017 um novo projeto com a HBO para depois de Game of Thrones. E esse projeto se chamaria Confederate. Seria uma ficção que mostraria uma realidade alternativa em que o sul dos Estados Unidos, ou seja, os confederados, eles venceram a Guerra de Secessão, que foi uma grande guerra nos Estados Unidos, basicamente para manter a escravidão, mas eu já vou falar mais sobre isso. E como resultado dessa vitória, nessa linha do tempo alternativa que eles iam mostrar no novo projeto, a escravidão ainda seria legalizada nos Estados Unidos. Quando esse projeto foi anunciado, as pessoas ficaram incrédulas, porque são dois caras brancos fazendo uma série sobre a escravidão ainda ser legalizada. E ainda dois caras que não têm um histórico aí de trazer muita diversidade na série de Game of Thrones, né? De não dar muito destaque pros personagens não brancos e tudo mais. Mas a gente pode falar mais disso em outro momento. De qualquer forma, quando saiu essa notícia, as pessoas ficaram chocadas com isso. A hashtag que foi usada para dizer pra HBO ou essa ideia errada, era exatamente a hashtag NoConfederate. Então, quando a Misha Green falou dessa segunda temporada de Lovecraft Country e colocou essa hashtag ali, eu já fiquei, ok, ela tá passando um recado nesse caso. Ela tá dizendo, olha aí, HBO, vocês queriam trazer essa história contada por dois caras brancos, mas a minha vocês não querem mostrar. Por quê? Porque o mapa que a Misha Green divulgou também é uma versão alternativa do mapa da Guerra de Secessão. Vou falar um pouquinho mais sobre isso só pra quem tá, o que é Guerra de Secessão, né? Se bem que costumava ser ensinado na escola, não sei se ainda é. De qualquer forma, eu pedi ajuda pra Roberta, que é historiadora e me ajuda com várias pesquisas pra roteiro aqui no canal, pra gente fazer um resumão de Guerra de Secessão, pra gente entender por que a Misha Green tá falando disso. Essa guerra rolou nos Estados Unidos entre 1861 e 1865, e basicamente os estados do sul dos Estados Unidos, que eram estados escravistas, se rebelaram contra o Abraham Lincoln, sabe? O presidente famoso e tal, que tinha sido eleito
recentemente e tal. Naquele momento, tava rolando uma expansão muito forte dos Estados Unidos pros estados do Oeste, que inclusive foi uma expansão feita em cima do massacre das nações indígenas, só pra deixar isso anotado aqui. Mas infelizmente essa não era a discussão que eles estavam tendo de, será que a gente não deveria deixar as nações indígenas em paz? Não, a discussão que eles estavam tendo é, esses estados novos que a gente tá formando aqui, eles vão ser escravistas ou não? E aí, simplificando muito as coisas, tá, pessoal? Só pra não ficar um vídeo gigante, o Lincoln e os estados do Norte, eles eram mais a favor da industrialização, do trabalho assalariado, e o Sul era mais a favor do trabalho escravo, que era feito por pessoas negras escravizadas que eram mortas, torturadas, obrigadas a trabalhar exaustivamente nas plantations, que eram grandes fazendas, mas na verdade eram grandes campos de trabalho forçado. E quando se fala de guerra de secessão, se fala muito de motivos econômicos, por que cada lado achava que era melhor pra economia, quando na verdade se tá falando de supremacia, porque no Sul a escravidão também era uma questão cultural, e isso ficou nos costumes do Sul, mesmo depois da guerra de secessão, mesmo depois que a escravidão foi abolida, ainda existia a segregação, que a gente viu em Lovecraft Country, e assim, isso foi extremamente resumido, tá? Mas é que eu acho importante falar que a guerra de secessão foi sobre escravidão, porque isso é uma narrativa que tem sido meio distorcida nos últimos anos, as pessoas ficam falando, não, mas a guerra de secessão era sobre os direitos dos estados, e era basicamente sobre os direitos dos estados manterem a escravidão, tá? Eu vou deixar links aqui na descrição pra quem quiser saber mais a respeito e tudo mais. De qualquer maneira, por que eu estou falando aqui de guerra de secessão? Porque se você colocar lado a lado o mapa que a Misha Green divulgou e o mapa da guerra de secessão, dá pra ver que é muito parecido. Olha só como é correspondente. O que ela chama, né, da nova República Negra, pega muito boa parte dos estados do Sul que anunciaram a secessão ali em 1861. Já a Jefferson Commonwealth pega alguns dos estados do norte dos Estados Unidos que lideraram a união na guerra, ou seja, o outro lado da guerra, em oposição aos confederados, e que pregavam mais a industrialização e tudo mais. As nações tribais do Oeste são justamente os estados que foram montados por essa expansão que foi por cima das nações indígenas. E as tais das Whitelands, no mapa da Misha Green, estão bem no meio do que seria esse conflito todo. Só que a série não seria um romance histórico sobre a Guerra de Secessão. A gente vê que tem essas Whitelands e fica, ué, como assim? Assim como a tal da Confederate, do David Benioff e do D.B. Weiss, seria uma linha do tempo alternativa, ou seja, seria ficção especulativa, a segunda temporada de Lovecraft Country também seria uma história de ficção especulativa, mais especificamente de zumbis. A Misha Green falou depois, né, pessoal, só pra deixar mais explicadinho aqui, o que são essas Whitelands, esses territórios brancos? São territórios que foram completamente dominados por zumbis, a maior parte deles do tipo mais lento, mas também alguns zumbis mais rápidos. Um preço do feitiço à origem foi a criação da população zumbi. Anos depois da epidemia, houve um esforço conjunto para juntar os zumbis numa localização no centro da América. As Terras Brancas agora funcionam como uma fronteira perigosa entre os territórios do Sul, do Oeste e do Norte. E o X marca o ponto em que a fonte vai aparecer. O que seria a fonte a gente não sabe, porque não teve a segunda temporada, né? Mas com essas informações eu já consigo imaginar que houve alguma tentativa ali, seja durante a Guerra de Secessão ou por algum grupo supremacista dos dias de hoje na história dela, que teria tentado fazer novamente essa secessão, né? Ou seja, essa quebra dos Estados Unidos entre Norte e Sul, e acabou invocando um monte de zumbi e saiu de controle. E me deixa muito triste não poder ver essa história sendo contada pela Misha Green, sabe? Uma mulher negra que já fez muito com a primeira temporada de Lovecraft Country, que trouxe muitas referências, que mesclou elementos históricos importantíssimos com elementos de ficção especulativa, que não fugiu de discussões difíceis, que jogou a supremacia branca dos Estados Unidos na cara de pessoas como eu assistindo a série, e eu só consigo pensar que ela faria um trabalho infinitamente melhor do que qualquer coisa que pudesse sair da cabeça de David Benioff e D.B. Weiss pra falar sobre a questão racial nos Estados Unidos, sabe? Assim, sinceramente, me deixa muito revoltada que a HBO tenha topado, tenha dado o green light lá, que é o ok deles, pra esse projeto Confederate deles, e só tenha voltado atrás porque houve protesto, porque as pessoas usaram essa hashtag NoConfederate. Vocês têm noção que a série se chamava Confederados, ia mostrar que o lado dos confederados venceu a Guerra de Secessão, sendo que isso é uma narrativa que tá sendo disputada nos dias de hoje nos Estados Unidos. Tem outra coisa que a Roberta trouxe aqui pro roteiro, que é algo muito importante, que é o mito da Lost Cause, que é a causa perdida, que é aquele negócio que eu falei de tentarem reescrever a história da Guerra Civil, da Guerra de Secessão, pra dizer que ela não era sobre escravidão, e sim sobre manter o estilo de vida do Sul, sobre direitos dos estados e coisas do tipo, que até hoje são glamorizadas.
É só ver a quantidade de estátuas de oficiais confederados pelos Estados Unidos. E sabe o que é muito doido? A maior parte dessas estátuas não foi feita logo depois da guerra ou algo do tipo. Muitas delas foram feitas depois dos movimentos por direitos civis pela população negra norte-americana. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição que fala sobre isso. Então, assim, a Misha Green, com essa nova temporada, ia mexer muito na ferida. Esse é um assunto que tá sendo discutido nos dias de hoje. E eu realmente acho um baita sacrilégio terem negado o projeto dela, sendo que tinham aprovado de 2 caras brancos pra falar sobre esse assunto. Mas e aí, Mikan? Beleza, cancelaram, e aí, será que a HBO vai trazer de volta? Pois é, eu queria muito fazer uma hashtag Restore the Mishaverse, que nem o pessoal tá fazendo com o Zack Snyder, sabe? Eu queria trazer o universo da Misha Green de volta, mas isso muito provavelmente não vai acontecer, mesmo com todas as indicações ao Emmy, mesmo com toda a revolta dos fãs na internet e tal, porque logo depois que a HBO cancelou Lovecraft Country, a Misha Green foi contratada pela Apple TV Plus, que é outro serviço de streaming, pra desenvolver séries pra eles. Porque ninguém é bobo, todo mundo tá vendo o trabalho que a Misha Green tá fazendo, todo mundo quer trabalhar com ela. Então eu acho muito difícil que ela volte a produzir Lovecraft Country. Não sei se a HBO continuaria a série sem ela. Então essas ideias eu acho que elas já eram, infelizmente. É muito triste mesmo ver que ainda existem algumas histórias e perspectivas que não podem ser mostradas. E eu acho que esse é um desses casos. Infelizmente, né? Mas vamos lá, vamos seguindo, vamos torcer pra Misha Green fazer várias séries incríveis de novo, pra ela continuar arrasando, e que a HBO veja o que ela perdeu com Lovecraft Country, que ela veja, nossa, é mesmo, né? Eu podia ter continuado essa série. Eu continuei Big Little Lies, que realmente não precisava de uma continuação. Por que que eu neguei Lovecraft Country uma segunda temporada? Esse vídeo já ficou imenso, desculpa qualquer coisa, inclusive como ele foi feito meio na correria. Eu peço desculpas se eu tiver falado alguma coisa de história errado, se eu tiver falado alguma coisa de supremacia racial errada. Eu vou deixar links aqui na descrição, mas eu recomendo muito, muito mesmo que vocês vejam os canais dos youtubers pretos que colaboraram comigo no projeto de Lovecraft Country, porque eles é que trouxeram a visão que tornou esse projeto possível, na verdade. E eu sei que muito do meu público é branco, e a gente tem que consumir mais conteúdo, seja no YouTube, seja na cultura pop, tudo mais, produzido, estrelado, criado por pessoas pretas. Eu acho que só incentivando assim e botando pressão nos canais para que eles incentivem projetos liderados por pessoas que não são o cara branco de sempre, só desse jeito a gente vai ver, não esse projeto específico, porque esse já foi cancelado, mas tomara que outros possam continuar com o nosso apoio, né? Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E vai ver Lovecraft Country se você não viu ainda, vale muito a pena. Tchau!